Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula na nossa sequência, continuidade do nosso panorama bíblico, estudando todos os livros da Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula, que é o livro do Êxodo. Como já de costume, vamos iniciar fazendo um momento de oração a Deus para que o Senhor possa nos dar uma aula abençoada, trazer uma edificação e iluminação aos nossos corações. Desde já, pega seu lápis, seu marca-texto aí, sua Bíblia, né, seu caderno de anotações, para que você possa acompanhar de forma didática esse estudo abençoado. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por mais um estudo, que possamos glorificar o teu nome através das nossas vidas, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida para que eu possa instruir, trazer uma palavra, um bom ensino nesta aula e também abençoa a vida, Senhor, desse querido aluno, que ele possa continuar crescendo e sendo edificado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ok. Livro do Êxodo, segundo livro da nossa Bíblia, segundo livro do Antigo Testamento. Vamos lá aprender um pouquinho? A palavra êxodo significa sair ou saída. A palavra êxodo vem da Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento hebraico. Então, hoje nós vamos falar do sair ou da saída do povo de Israel, né? Só voltando aqui, né, para nós fazermos a leitura do tempo médio, né, da leitura que você for fazer do Êxodo, você gastará aí cerca de 3 horas e 25 minutos, tá bom? 3 horas e 25 minutos. Esse livro tem 40 capítulos, 1.213 versículos, né? E faz parte aí também da categoria da primeira divisão da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, também tem como autoria Moisés, né? A gente vai falar disso depois, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Sair ou saída, né? Êxodo, então, a gente já entende de cara aí. Vem da Septuaginta, e eu quero falar o que é a Septuaginta. A Septuaginta é uma das versões, ou a versão mais conhecida, do hebraico para o grego. No período de Jesus, essa Bíblia, a Septuaginta, essa tradução já era muito utilizada. Como agora é o Império Romano que está dominando o mundo daquele período, a linguagem a ser falada, né, predominante, era o grego. Então, para facilitar os judeus contemporâneos daquele período, a tradição conta que cerca de 72 judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, para a língua que era predominante naquele período de Jesus. E essa tradução do hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, para o grego, ganhou-se o nome de Septuaginta, né? Ou Septuaginta, como muitos vão dizer. E a Septuaginta, ela traz aí esse significado, né? O êxodo significa sair ou saída. O livro conta a história da saída de uma nação, que é o povo de Israel, né? Eles vão sair do Egito para começar uma vida nova, aonde Deus agora lhes guiaria. E eu acho tão lindo isso, porque Deus é extraordinário. Ele tem um poder espetacular, extraordinário, de poder guiar esse povo e mantê-los e cuidar desse povo, aonde aos nossos olhos naturais seria algo improvável, que é o deserto. Quando a gente lembra de deserto, a gente lembra de sequidão, de crise, né? De fome, de sede, de dificuldades. Mas Deus é o Deus que provê até no deserto
E é lindo ver no livro do Êxodo o cuidado de Deus para com o seu povo que está sendo liberto da escravidão no Egito. Não há na história humana uma coisa mais espetacular do que a saída de Israel do Egito. É uma revelação de Deus mais solene do que a do Monte Sinai, né? Muito lindo quando Deus se manifesta a Moisés no Monte Sinai. É uma construção mais significante do que o tabernáculo. Eu amo particularmente estudar sobre o tabernáculo. E também não tem uma figura maior do que Moisés no Velho Testamento. O Êxodo tem a origem da vida nacional, que agora é a nação de Israel vindo à existência. Nós estudamos na aula anterior sobre a história dos patriarcas da família, né, de Abraão, Isaac e Jacó, mas agora nós vamos ver a origem disso tudo agora de forma nacional, nasce uma nação, e também a origem da lei que Deus dá para esse povo, porque um povo sem lei é um povo que se degrada muito rápido, um povo que não tem limites. Também a religião vai surgir aqui, as leis cerimoniais, religiosas, organizadas, é Deus é que dá estas ordens para que os judeus pudessem conviver com ele, né? Porque nós vamos ver que depois que Deus ele quer habitar com o seu povo, quando ele dá ordem para a construção de um tabernáculo. Autoria, vamos falar da autoria? Tradicionalmente, né, a autoria é de Moisés, cujo nome significa tirado das águas. E até quero trazer uma referência, porque se você for ler a palavra, né, você vai ver que Moisés diretamente ele não foi retirado das águas, mas sim dos juncos, né? Eu vou até ler essa referência em Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 1, e deixa eu ver o versículo aqui, ó. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A mãe de Moisés, né, colocou ele na borda do rio e não descendo o rio abaixo, como alguns filmes vão mostrar, né, alguns vídeos vão mostrar, como muita gente também tem pregado. Ele foi colocado à borda do rio justamente para poder facilitar, né, alguém que pudesse vê-lo ali. Não é como eu já vi vídeos de jacaré descendo o rio abaixo, atrás do lugar, né, do cesto onde Moisés estava, mas a Bíblia mostra para a gente que foi diferente disso aí, né? Então Moisés é tirado das águas, o significado do seu nome, ele é a figura central do livro, ele é o profeta hebreu, que liderou os israelitas em sua saída do Egito. Ele é o líder deste povo, e como eu já gosto de dizer a respeito da cristologia em todos os livros, o Moisés também é o modelo de Cristo, que é o nosso libertador do mundo, né, do Egito, que nós consideramos aí o mundo atual. Ele é o profeta hebreu que liderou os israelitas em sua saída ao Egito. Até temos uma figura, porque o Moisés representa a lei, e a palavra de Deus diz para nós que a lei não pode salvar o homem. Paulo escreve isso aos Gálatas, escreve isso aos Colossenses, que a lei servia de aio, era um condutor, a palavra aio significa um condutor, mas a lei não podia salvar. A lei conduzia até Cristo. Todas as coisas eram a sombra daquele que haveria de se revelar. Se Moisés, então, ele representa a lei, o Moisés, então, tem um tempo limitado. A gente vai ver que Moisés não entrou na Terra Prometida, mas o Josué vai liderar o povo para entrar na Terra Prometida, a nova geração que vai entrar. E a palavra ali, o mesmo nome, Josué, também é da origem do nome Jesus. O Josué é aquele que faz o povo herdar a terra prometida. E então a figura de Josué também representa Cristo que leva-nos para a terra prometida. E o Moisés, que é o aio, que representa a lei,
não pode salvar o povo, assim como também a lei não poderia salvar os judeus, mas apresentava até Cristo para que Cristo pudesse dar continuidade ao processo da salvação, né, através da revelação da pessoa de Jesus. Êxodo é tradicionalmente atribuído a ele. Então, a figura assim de destaque que a gente vê no livro do Êxodo é o próprio Moisés. 4 passagens em Êxodo dão forte apoio à autoria mosaica de pelo menos boa parte do livro. Através de eventos variados e de encontros face a face com Deus, é outro detalhe que eu acho muito lindo, porque a palavra que face a face significa tete a tete, é como se Moisés pudesse sentir o hálito de Deus, é uma intimidade extraordinária, porque em Êxodo capítulo 33 e 11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com o seu amigo. Que extraordinário, hein? Que extraordinário. Moisés recebe a revelação daquelas coisas que Deus desejava que ele soubesse. Assim, por meio do processo de inspiração do Espírito Santo, Moisés comunicou ao povo hebreu, tanto na forma oral como na escrita, esta informação que lhe foi revelada, né? Ele tanto passou em palavra, né, o seu dizer, como também escreveu e deixou os seus registros para o seu povo. A data do livro agora, nós vamos ver a tradição conservadora data a morte de Moisés em algum tempo próximo de 1400 anos, né? Desta forma, é provável que o livro do Êxodo tenha sido compilado nos 40 anos anteriores, durante a caminhada pelo deserto, né? Então, é praticamente cronológico aí, né, essa escrita dentro do Gênesis, também com o Êxodo. E a gente vai ver aqui agora, falar um pouquinho do versículo-chave. É o 3 e 10, o capítulo 3 e 10, que Deus diz assim, ó: Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É Deus que dá ordem e é Deus que chama. O Moisés estava cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, falou da sua incapacidade, mas quem o estava capacitando era Deus. E quantas vezes nós somos assim? Nós já recebemos o chamado de Deus, o despertamento de Deus, os talentos de Deus, e teimamos em não fazer a vontade de Deus. Mas Deus disse: vá, pois agora, eu o envio. Você não vai no seu nome até o Faraó, mas eu estou enviando e você está indo no meu nome. Tanto é que Deus disse assim: o meu nome é o eu sou. Quando perguntarem o nome daquele que você está representando, diga: eu sou o que sou. Yahyer, Yasher, né, do hebraico. Tema: libertação pelo sangue. É um livro de libertação, de redenção e o caminho. O meio sempre apontando aqui é o sangue. É muito interessante isso, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz as Escrituras no Novo Testamento. Neste êxodo, a libertação virá sempre por meio do sangue. É o seu tema e anúncio profético da obra de Jesus. É muito cristológico, né? Com certeza os estudos, como eu disse, vão ser sempre apontando algo do Antigo Testamento que representa a figura de Cristo. Para você entender que Deus é o autor da Bíblia, que o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia e Cristo Jesus é a peça fundamental, é o tema central da Bíblia. Esboço do livro. Nós vemos aí do capítulo 1 o cativeiro, 2 o nascimento de Moisés, o 3 e 4 é a vocação de Moisés, o 5 ao 11 são controvérsias e as pragas, né? É uma disputa lá com o faraó. O 12 é a Páscoa, frisem isso aí, porque a Páscoa é um fundamento muito importante desse livro. O 13 é os primogênitos, né? O culto.
O 14, o Mar Vermelho. O 15, o Cântico do Povo. O 16, o Maná. 17 é a água da rocha, que também representa Cristo. Olha só, o maná na Páscoa tem a representação de Cristo, com o sangue ali dos umbrais, que foi, a comemoração da Páscoa. Nós temos a representação de Cristo no maná, que ele é o pão da vida, como está em João 6:48. A água que saía da rocha, também é Cristo, a rocha também simboliza Cristo. No 18 nós temos o Jetro, que era o sogro do Moisés. O 19, Moisés sobe o Sinai. No 20 nós temos os 10 mandamentos. No 21 e 23, a complementação das leis. O 24, a aliança com o povo. 25 ao 31, o tabernáculo, o sacerdócio. Ficou faltando aqui uma descrição no tabernáculo, sacerdócio, e não me lembro aqui qual seria a outra parte. O 32, o bezerro de ouro. 33 e 34, as segundas tábuas da lei. 35 ao 40, o tabernáculo. Até quero pedir desculpa se tiver algum erro de digitação aqui, faltando, ou alguma palavra estiver errada, porque foi tudo digitado aqui a dedo, e às vezes, na necessidade, de passar limpo alguma coisinha, pode ficar para trás aí, mas pode ter certeza que isso não vai atrapalhar no âmbito geral do nosso estudo, tá bom? Então, nós vimos aí o esboço do livro. Vamos falar agora do contexto histórico. Êxodo é a continuação do relato do Gênesis, da continuidade, mostrando o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar de 70 pessoas. Então, se você for para Êxodo capítulo 1 e o versículo 5, diz assim, ó: todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. A referência que nós temos é que José já estava no Egito. Mas a partir de 70 pessoas é que Deus vai formar uma nação. Se alguém te perguntar quantas pessoas que Deus começou a nação de Israel, você vai responder a partir de 70 pessoas. Numa grande nação com milhões de pessoas, de 70 para milhões de pessoas. Os hebreus viveram no Egito por cerca de 430 anos. Alguns dizem que é 400, outros 430, mas fato é que está nesse encaixe cronológico dos 400 anos. Sendo que a maior parte do tempo em regime de escravidão. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo explorados, eles estavam sendo torturados nesse período que eles passaram de cativeiro egípcio. O Êxodo registra o desenvolvimento de Moisés, a libertação de Israel do seu cativeiro, a sua caminhada do Egito até o Monte Sinai para receber a lei de Deus e as instruções divinas a respeito da edificação do tabernáculo. O livro termina com a construção do tabernáculo como lugar da habitação de Deus. É lindo ver o término do Êxodo, porque a gente vai ver a inauguração do tabernáculo e a glória de Deus sendo manifesta através do tabernáculo. Conteúdo do livro, nós vemos aqui, o Êxodo relata a continuação do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, que está em Gênesis 12:2. A família de Jacó descer ao Egito para fugir da fome reinante na terra. E isto foi providência divina por meio de José. Deus permitiu todo aquele acontecimento, que teve o desfecho com José no Egito, para que Deus pudesse conservar o seu povo, para que através dessa família, que José acabou cuidando sem vingança, Deus pudesse levantar e suscitar a sua nação, cumprindo a promessa que ele fez ao mesmo Abraão. E a Bíblia chega a dizer que Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito para Abraão e resolveu livrar esse povo
do cativeiro, né? É muito interessante a Bíblia dizer sobre isso, que Deus se lembrou. Capítulo 2, versículo 24 do Êxodo diz assim, ó: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Olha só que Deus não esquece das promessas que ele fez. Isso é maravilhoso. Após saciarem sua fome, contudo, não voltaram à sua terra, fruto da promessa de Deus. Era para a família de José vencerem a crise e vencerem a fome e voltarem para a sua terra. Mas o que eles fizeram? Se acomodaram, gostaram do Egito, permaneceram ali e se tornaram escravos naquele lugar, né? A sua descendência se tornou escrava naquele lugar. Acomodaram-se em terra alheia por terem sido bem tratados pelo faraó, cuja dinastia foi contemporânea a José. Era uma dinastia dos Ixos, um povo também semita, que durou até aproximadamente 1550 a.C. Olha essa frase: estar no lugar errado, no tempo errado, fora dos propósitos de Deus, sempre traz consequências trágicas aos servos do Senhor. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Você pode talvez estar no lugar errado, no tempo errado, e por isso talvez esteja colhendo consequências para a sua vida ou para o seu ministério. Procure entender a vontade de Deus e se adequar à vontade de Deus. Saia desse lugar errado aí e viva dentro dos propósitos do Senhor. As dinastias que sucederam no trono egípcio, ou seja, aqueles que entraram depois do José, né, o faraó que da época do período contemporâneo a José acabou morrendo, e os próximos que foram entrando não eram tão simpáticos como aquele do período de José. Esse faraó já não era tão bonzinho. E subjugaram o povo, escravizando-os ali no Egito. Foram cerca de 400 anos de cativeiro, segundo a palavra de Deus a Abraão, né, que Deus diz para Abraão em Gênesis 15 e 13. Este é o tempo que separa o último versículo do livro de Gênesis do primeiro versículo de Êxodo. Deus não abandonara ao povo, embora eles fossem desobedientes. Deus é misericordioso e tem um plano para a humanidade por meio do seu povo Israel. Ali no cativeiro estavam apenas os 70 homens da família de Jacó, e que logo se tornaram mais de 600 mil homens de um povo, o povo de Deus. O Senhor levanta um redentor, um libertador com sinais e prodígios, com poder por meio do sinal do sangue, o salva do cativeiro, e esse aí foi o Moisés escolhido pelo Senhor para essa grande obra de libertação do povo. Nós agora iremos passar para um detalhe aqui, né, de um mapinha que eu deixei para vocês. Como eu disse, que sempre a gente vai ter algum mapa. Eu vou ver se eu consigo colocar um zoom aqui da imagem para facilitar nós situarmos esse detalhe aqui, ó. Essa parte de cá, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Essa parte aqui, onde eu coloquei esse pontinho vermelho, simboliza a escravidão do povo. O povo sendo açoitado, né, chicoteado, sofrendo no Egito. E aqui embaixo nós vemos aqui a travessia do Mar Vermelho. Olha aí que ilustração sensacional. Um dos milagres maiores também que eu vejo não é só o fato do mar se abrir, mas é que Deus também teve que secar a passagem, porque o mar que se abrisse agora teria muita lama, mas Deus também abriu o mar e secou a terra. Não é extraordinário isso? Deus abriu o mar e secou a terra. Vamos voltar aqui para o mapinha. Deixa eu voltar aqui novamente para o mapinha aqui. O êxodo do Egito. Nós podemos observar
todo esse detalhe aí, ó. Eles vão sair dessa região aqui, né, do Egito, e vão fazer todo esse percurso vermelhinho aí, ó, que vocês estão vendo. Aqui nessa região, eles começam a andar em círculos. Nessa região vermelhinha aqui, ó. Eles começam a andar em círculos porque essa peregrinação vai durar cerca de 40 anos no deserto. Por causa de uma desobediência, Deus falou que esse povo não iria herdar a terra prometida e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Somente aqueles, a nova geração, aqueles que nasceram no deserto, de 20 anos para baixo, né, praticamente, se eu não me engano, posso estar enganado, é que vão poder herdar a terra prometida. E da geração que foi a anterior, a mais velha, somente Josué e Calebe é que herdaram a terra prometida. E se eu não me engano, está em Números 14, um versículo que diz assim, ó: aos murmuradores não lhes foi permitido entrar na terra de Canaã. Por causa da murmuração do povo, eles começaram a andar em círculo e os antigos foram todos morrendo pelo deserto, picado pelas serpentes, né, pelas víboras e demais acontecimentos que Deus foi permitindo, alguns desobedientes, que provocavam rebelião contra a autoridade de Moisés. Tudo isso trouxe, né, um peso muito grande para eles. Então está aí, né, como eu disse para vocês, toda essa peregrinação, finalizando aqui, né, nesses pontos aqui na parte da tomada da terra prometida. Vamos voltando aqui então para a continuação do nosso slide. A primeira divisão do livro. Nós temos a primeira divisão do livro em 3 etapas, né? Primeira divisão em 3 etapas. A primeira é a saída planejada por Deus. A terceira, a saída impedida, né, pelo faraó. E depois, a saída realizada, ou seja, saída concluída. Vamos lá para a leitura? A saída planejada por Deus. Deus já tinha planejado para mandar Moisés livrar Israel do Egito. Desde a eternidade, Deus tinha predeterminado mandar o seu filho para salvar as suas ovelhas do pecado. Isso é uma comparação com Cristo. Da mesma maneira que Deus planejou mandar Moisés livrar Israel, Jesus também já era um plano desde os tempos da eternidade. Apesar de tudo que Satanás faz para impedir a salvação das ovelhas, o Deus triuno, ou a Trindade, as salvará e elas estarão, afinal, na casa celestial com Deus eternamente. Que maravilha, hein? Que maravilha. Vamos aí para a saída impedida. A passagem relata o duelo entre Moisés e Faraó, que também simboliza, né, na realidade, o duelo entre Deus e Satanás, entre a religião divina e a religião diabólica. Esta luta era para mostrar que Jeová é o único Deus verdadeiro, que Deus tem a supremacia absoluta, ou seja, Deus tem o controle, está acima de tudo, ele é superior a tudo, porque Faraó e o Egito nem reconheceram a força de Jeová, até mesmo acharam que ele não era nada. Cada uma das pragas era contra um deus egípcio. Deus, mais uma vez, mostra que ele é o único e verdadeiro Deus. Olha que lindo isso aí. O faraó endurece o coração, o faraó já era mau, então Deus permite o coração dele ser mais endurecido ainda por causa da maldade que ele já tinha no seu próprio coração, e a gente vê aí Deus mandando cada vez mais as pragas, né? Não vou detalhar isso aqui, porque isso você poderá fazer quando você iniciar a leitura do livro do Êxodo, mas cada praga era contra um deus que tinha ali, tinha um deus, né, dos piolhos, um deus das moscas, que era o Baal-zebu, né, que é o deus das moscas, e enfim, o Senhor mostrou o seu poder. Saída realizada ou concretizada. A Páscoa.
nos mostra o que Deus fez para salvar os seus escolhidos através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. A pessoa do Cordeiro Pascal sempre está dita no singular, apesar do fato que muitos foram sacrificados cada vez que Israel observou a Páscoa, né? Sempre teve vários cordeiros em comemoração da Páscoa pela nação de Israel. Isto mostra que o Cordeiro da Páscoa simbolizava ou falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de João 1:29, né? Como disse João Batista a respeito de Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muitos cordeiros morreram em Israel, simbolizando o único Cordeiro de Deus que nos salva da ira. E essas referências aí você encontra em Êxodo capítulo 12, né? Do 13 e 14, quando você vai estudar um pouquinho sobre a instituição da primeira Páscoa. Vamos falar sobre a segunda divisão do livro agora e falando um pouquinho sobre a lei de Deus. A lei de Deus, querido aluno, não podia salvar, tá bom? A lei não salvava, assim como o sacrifício de animal também não poderia salvar. Muita gente, né, por falta de um conhecimento, tem uma concepção errada a respeito. Fala, naquele período, para o povo ser salvo do Antigo Testamento, tinha que sacrificar um animal, tinha que obedecer à lei. Nem a lei, nem o sacrifício poderia salvar, né? Nem o sacrifício do animal poderia salvar. Talvez tenha até alguma contradição aqui em algum texto que eu tenha colocado, mas fato é que os irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos por antecipação da fé no Messias. Toda a salvação na Bíblia é por meio da fé. Abraão foi justificado pela fé. Você vai ver no livro de Hebreus, capítulo 11, uma série de heróis da fé que foram justificados porque creram. Eles foram salvos por antecipação por meio da sua fé. Eles foram salvos olhando para o futuro, que é Cristo Jesus. E nós somos salvos olhando para o passado, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas toda a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Eles então foram salvos por antecipação. Os sacrifícios de animais eram uma forma de redenção, de redimir, de cobrir o pecado. Era como se aquilo ali apaziguasse a ira de Deus e colocasse um tapete sobre o pecado da nação, mas não poderia salvá-los, né? Despistava, uma força de expressão minha aqui, a ira de Deus sobre eles. E da mesma maneira também era a obediência à lei, até porque a lei, como Paulo chega a dizer, se eu não me engano está em Romanos 3:23, que a lei não podia salvar, mas que a lei servia para revelar ao pecador que ele é pecador. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Para que servia a lei? A lei servia para mostrar o nosso pecado, para mostrar para nós que é impossível sermos salvos pela nossa própria obediência por aquilo que nós fazemos. O povo até tentou obedecer, mas é impossível obedecer à lei e não quebrar nenhum mandamento. Até porque os judeus tinham 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos se resumiam nos 10 mandamentos, no decálogo da lei. Mas é impossível não quebrar a lei. Então, a lei exige alguém perfeito para poder obedecê-la, para poder cumpri-la. E essa pessoa somente que poderia cumpri-la é Jesus Cristo, é o nosso Salvador Jesus. Então, mas a lei era para mostrar ao povo que eles não poderiam obedecer. E, ao mesmo tempo, é Deus também estabelecendo limites, conhecendo Deus o coração daquela multidão, daquele povo, embora eles por várias vezes quebravam os mandamentos do Senhor. Segunda divisão do livro, a lei de Deus, mandamentos morais. O capítulo 19 dá a preparação para receber os mandamentos
estatutos e leis de Deus. Moisés fala para Israel tudo o que Deus tinha falado com ele. E até princípio, quando Deus se manifesta no Monte Sinai, Deus queria se revelar ao povo e o povo ficou com medo quando viu aquela glória se manifestar no Monte Sinai, que a Bíblia diz que o monte fumegava e se estremecia por causa da glória de Deus. Quando o povo viu a glória, o povo falou assim: não, Moisés, fale você com Deus e o que Deus falar com você, nós iremos seguir, mas nós mesmos temos medo dessa glória, né? O povo ficou com medo de Deus. Vamos lá, Israel prometeu fazer tudo que Deus tinha falado. Tiveram até boa vontade, prometeram, mas não conseguiram porque lhes faltaram poder. Deus mandou o povo se santificar e estar pronto para depois receber a lei no terceiro dia. É importante observar os sinais que Deus deu de sua presença, né, em santidade, justiça, juízo e retidão no Monte Sinai. E isso se manifestou em forma de trovão, relâmpago, fumaça, fogo, terremoto e uma buzina que soou ali no Monte Sinai. Imagina você vendo Deus se manifestar dessa maneira no Monte Sinai. Que coisa extraordinária, que poder. Estatutos civis. Os estatutos que pertencem às posses, aos bens pessoais e aos direitos civis, né? Aqui tinha leis morais e tinha as leis civis, né? Para que eles pudessem viver igual, não tomar o limite de território um do outro, né? Da tenda um do outro. O mundo civilizado em todo lugar e tempo tem reconhecido esses estatutos com validade permanente para estabelecer uma economia e uma sociedade justas para a vida humana. A nossa lei hoje que nós temos, os estatutos civis, eles têm boa parte de origem do mandamento de Deus, da lei que Deus deu para a nação de Israel. A lei moral de Deus, todas as leis de Deus, são base de princípio para toda e qualquer constituição no mundo hoje, né? Isso é muito interessante. E também tinha as leis religiosas. Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai e lá, durante 40 dias, ele recebeu o modelo do tabernáculo para ser construído. Eu acho lindo isso aqui, eu vou terminar de ler para eu comentar. Tudo sobre o tabernáculo simboliza o Senhor Jesus Cristo e a grande salvação que ele fez por nós. Josué também subiu no Monte Sinai com Moisés, mas não entrou na presença de Deus. O Josué estava sempre acompanhando o Moisés, porque Josué também queria viver as experiências de Moisés. E é interessante que todo líder tem que preparar um substituto. Você que é líder no seu ministério, você que é um líder de igreja, você tem que preparar alguém para ficar no seu lugar. Muitos líderes erraram em não preparar um sucessor e acabaram vendo o seu ministério desmoronando. É muito importante isso aí. Mas falando do tabernáculo, tem uma passagem bíblica, eu não vou me lembrar corretamente, eu creio que possa estar em 2 Crônicas, capítulo 8, que o Moisés e o Salomão, quando a glória de Deus se manifesta, né? A glória de Deus se manifesta no templo, ele diz assim: poderia Deus habitar na terra, ficar aqui? Porque a glória, tanto do tabernáculo como a glória do templo, ela vinha e voltava de novo, ela não era permanente a glória naquele ambiente. Mas o Salomão queria que Deus habitasse. E isso vai acontecer quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele desejo de Salomão, Deus vem e habita entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Mas falando do tabernáculo de Moisés, todas as figuras do tabernáculo representavam a pessoa de Jesus Cristo e a salvação de Jesus, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o tabernáculo, tá bom? Vamos lá, a terceira divisão do livro, falando do tabernáculo. O tabernáculo mostra a sabedoria de Deus na redenção. O tabernáculo mostra simbolicamente Jesus Cristo na sua glória
e a salvação maravilhosa que fez por nós e o seu povo. Deus disse: Moisés, eu quero habitar com o meu povo. Vocês já viram o tamanho do amor incondicional do Senhor por nós? É o próprio Deus que decide habitar com Israel. Ele disse a Moisés: faz um tabernáculo, pegue a planta do tabernáculo, constrói o lugar, porque eu quero habitar com o meu povo. Isto significa o quê? Aonde o meu povo estiver, Moisés, eu estarei juntamente manifestando a minha glória com eles. Um povo que está sendo acompanhado por Deus, visitado por Deus, não perderia batalhas, não seria vencido pelo adversário, se assim esses estivessem obedecendo ao Senhor. Materiais do tabernáculo e a sua representatividade. Nós vamos ver no tabernáculo ouro, prata e madeira, né? E muitos mais outros utensílios, mas eu quero falar deste principal, que é o ouro, a prata e a madeira, os seus símbolos, porque o ouro, né, representa a divindade de Cristo. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, a figura do ouro no tabernáculo aponta para Cristo. E a prata no tabernáculo simboliza a redenção de Cristo. Olha que legal isso. Simboliza a redenção, porque Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E a madeira representa, madeira na Bíblia sempre simboliza o homem, representa a humanidade de Cristo. Jesus Cristo é o Filho do homem. Lembrando também que a Arca da Aliança, que ficava dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, ela era feita de uma madeira chamada madeira de acácia, que era uma madeira tortuosa, difícil de trabalhar. Mas por que Deus faz que a exigência para se construir uma arca pudesse ser de uma madeira tão trabalhosa? Por que Deus faria isso? Porque a arca representa também a nossa vida. Nós somos tortuosos, nós somos uma madeira difícil de trabalhar, mas a arca foi feita betumada de ouro por dentro e por fora. Eu e você somos uma madeira de acácia, tortuosos, mas na nossa conversão, na nossa caminhada, Deus vem, trabalha em nós, lapida nós, né? Maneja nós, como se Deus fosse o carpinteiro de Nazaré, pegou você e fez de você, né, aquilo que ele queria para o uso e betumou de ouro por dentro e por fora. Ou seja, agora o mundo olha para nós e não vê a nossa tortuosidade, mas vê Cristo em nós, tanto no nosso interior, como também na nossa vida externa, nas nossas atitudes externas, né? É um modelo muito bom de representação. No Êxodo do capítulo 31, nós vamos ver os artífices da obra do tabernáculo. E aqui eu vejo pela primeira vez na Bíblia alguém que foi cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, que o Espírito Santo enchia pessoas porque ele escolhia pessoas, era seletivo, não era igual no Novo Testamento, a partir do Pentecostes, que o Espírito Santo pode encher qualquer cristão que queira ser cheio. No Antigo Testamento, o Espírito Santo selecionava pessoas. E nós vamos ver capítulo 31 e o versículo 2. Vamos ver o versículo primeiro. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre e em lavamento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Deus escolheu um homem e encheu ele do Espírito Santo para que ele pudesse trabalhar aí nesses artífices do tabernáculo, né? Que coisa linda, que coisa espetacular. Essa aqui agora é uma representação
do tabernáculo. E aqui eu quero ser bem detalhadinho para você, vou até colocar um zoom aqui e vou pegar aqui uma forma de marcar. Essa aqui, esse pontinho vermelho, é a entrada do pátio do tabernáculo, tá bom? Vamos falar a entrada da cerca do tabernáculo. Essa era a porta tinha 4 entradas. Olhando isso para o Novo Testamento, nós podemos dizer que a entrada para o acesso a Cristo seria os 4 evangelhos. Nós vamos ter aqui mais à frente, ó, nesse pontinho vermelho onde eu parei aqui dentro desse quadradinho, o altar do holocausto, aonde eram oferecidos ali os holocaustos ao Senhor, né, o sacrifício dos animais. E lembrando que o fogo desse altar aí não poderia ser apagado, não poderia, os sacerdotes tinham que trocar as cinzas e manter o fogo aceso aí todos os dias, né? Mas um pouquinho adiante aqui na frente, ó, nós temos a bacia de bronze, que era o lugar onde o sacerdote lavava os seus pés e as suas mãos para tocar nos utensílios sagrados, né? E aqui, essa região inteira aqui, ó, é o pátio ou o átrio, tá bom? Esta região toda aqui contornando ao redor do tabernáculo, dentro da cerca, era o pátio ou o átrio. Aqui agora, ó, onde eu parei, é a entrada do tabernáculo. Aqui tem 5 pilares para a entrada do tabernáculo. Olhando para Efésios, se não me falha a memória, capítulo 4, nós vemos 5 dons que Jesus dá aos homens. São 5 ministérios que Jesus dá aos homens. Eu vou tentar procurar na minha Bíblia aqui, eu vou correr para ver se eu acho aqui para fazer essa leitura, para trazer uma explicação mais esclarecida para vocês sobre esses dons que Deus, que Jesus, né, ele dá aos homens. Deixa eu procurar aqui, se eu conseguir achar, nós vamos ler. Capítulo 4 e versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores e mestres, né? Ensinadores, como eu estou ensinando aqui. Então, há 5 dons que Jesus dá aos homens. Não são dons do Espírito, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Esses são os ministérios que Cristo dá aos homens. Então, são 5 entradas aí, são 5 pilares da entrada dentro do tabernáculo, né? Para passar aí, a gente pode ver essa representação também na pessoa de Cristo. Entrando aqui dentro agora, ó, já é o lugar santo. Esse é o lugar santo. Dentro do lugar santo que está dentro do tabernáculo, nós vamos ter à esquerda um candelabro, também chamado luzeiro. Poderia ter aí 7 pontinhas, como umas velinhas que precisavam ser trocadas ali, ou reposto o azeite para que elas permanecessem acesas, e são elas que acendem, que iluminam esse lugar santo. E representa também a pessoa de Jesus em João 8 e 12, que diz que ele é a luz do mundo. Do lado direito desse sentido aqui, deixa eu colocar aqui, ó, essa pontinha aqui em cima é o luzeiro, tá bom? Esses pontinhos aí representam cada velinha do luzeiro. E do lado direito aqui agora, ó, essa, onde eu pus a bolinha vermelha, é a mesa. Essa mesa tinha 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. A mesa dos pães da proposição representa também que Jesus é o pão da vida, em João 6 e 48. Aqui à frente, ó, nós vamos encontrar, nesse lugarzinho que eu estou colocando o pontinho vermelho, o altar do incenso. Esse altar do incenso era usado especiarias, o onixa, o gálbamo e eu esqueci aqui a outra, o estoraque, que eram colocados aí. Deixa eu voltar aqui. Saía do altar do holocausto, o sacerdote vinha de lá de fora do altar do holocausto com uma brasinha, ele entrava a esse lugar
ele colocava essa brasa aí nesse altar do incenso com essas especiarias que eu disse, e de repente dava meio que uma combustão e uma fumaça aromática se levantava, um cheiro suave. Isto na Bíblia representa a oração dos santos que chega até Deus como um cheiro suave, como um bom perfume atraindo a glória do Senhor. Nesse lugarzinho aqui, ó, esse lugar com 4 pontinhos aqui, deixa eu passar um pouquinho vermelho. Esse lugar é o véu. Depois do véu está o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, aonde ficava a Arca da Aliança. Entrando agora no lugar santo, eu coloquei o pontinho vermelho em cima da Arca da Aliança. Nesse local, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar para fazer a oferta do Yom Kippur, ou o processo da expiação pelo pecado dele e pelo pecado de todos os povos, de todas, né, as tribos, melhor dizendo. Só o sumo sacerdote poderia adentrar aí, nesse lugar santíssimo. Dentro da Arca da Aliança, como diz Hebreus, eu não me lembro o capítulo aqui, né, de cor, mas vai dizer que lá dentro desta arca tinha uma amostra do maná, as tábuas dos mandamentos e também a vara de Arão que floresceu. Segundo a tradição, o sumo sacerdote entrava aí, ele era amarrado com uma corda, porque se caso ele estivesse em pecado e Deus o matasse, eles poderiam puxá-lo de volta. E ele tinha campainhas no seu corpo. Quando a glória de Deus se manifestava, que Deus recebia o ato da propiciação do sangue ali na arca, né, em cima da arca, aí a glória se manifestava, ele não resistia, começava a se agitar com o poder de Deus, as campainhas tocavam e o povo lá fora comemorava, sabendo que Deus aceitou a oferta dentro do propiciatório, né? Então é muito lindo estudar aí sobre o tabernáculo. E agora eu vou sair dessa ilustração aqui, tá bom? Eu vou sair dessa ilustração e nós vamos para o tabernáculo aqui, já num desenho melhor para você entender. As 5 entradas estão aqui, como eu disse para vocês, né? Estão aqui as 5 entradas. As 5 entradinhas estão aqui. Depois, como eu disse, à esquerda estava o candelabro, onde eu deixei a luzinha aí, né? É um luzeiro, esse, como se fosse um objeto aí, parece semelhante a um tridente, né? Só que com 7 pontinhas, na maioria das vezes com as luzinhas, né? Com as velas. E do lado direito aqui a mesa dos pães da proposição, com 12 pães. Aqui na frente, nesse pontinho aqui, ó, onde estou deixando mais um pouquinho à frente da mesa, é o altar do incenso, que eu disse para vocês que as especiarias eram colocadas com uma brasa que saía lá do altar, né, e colocado aí. E lá na frente, depois do véu, né, não foi ilustrado aqui o véu justamente para conseguirem ver a arca, lá na frente está a arca da aliança, ok? Vamos voltando aqui novamente agora para a gente poder passar aqui, ó, essa figura aqui do tabernáculo também, tá bom? Esta figura aqui também. Olha só que interessante, então. Toda essa parte do branca, como se representasse uma cerca, é a região do átrio. O altar do sacrifício estava do lado de fora. E se a gente trazer uma representação, né, Jesus, ele faz o ato tanto na entrada do tabernáculo, como também na saída do tabernáculo. Deixa eu pôr um zoom aqui para explicar um pouquinho melhor para vocês. Ó. Vamos trazer aqui um exemplo, como se Jesus estivesse saindo lá da arca. Jesus, lá na arca, como está o pontinho vermelho, é Jesus com o Pai, no seio do Pai, na glória. Antes de deixar a glória, né, antes de se tornar aquele que vai fazer a sua humilhação, que vai renunciar aos seus privilégios no céu. Ele está com o Pai e ele vem e ele passa, né, pelo altar do incenso. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo,
e ele vai sair aqui agora, né? E ele vai ser aqui para nós aquele que sobe no altar do sacrifício por livre e espontânea vontade, onde está esse pontinho vermelho. E esse altar do sacrifício representa a cruz, onde ele se entregou por nós na cruz do Calvário, né? Mas se nós também pudéssemos usar a figura ao contrário, também seria uma boa representação, né? Porque a partir da morte dele na cruz do Calvário, olha só, nós temos aqui a bacia que representa a lavagem, que Jesus é aquele que nos lava através da sua palavra, ele desce do altar do sacrifício, e a sua palavra agora que nos lava, ele é o pão, ele é a luz do mundo, e ele ressuscitou e hoje ele está com o Pai lá no local da arca, né? Lá no trono. Então, tanto indo quanto voltando, né? Trazendo uma comparação aqui muito simples de cristologia sobre o tabernáculo, nós entendemos a pessoa de Cristo, tá bom? Nós entendemos a pessoa de Cristo. Espero que possa ter sido aí um pouco mais compreensível para vocês, tá bom? É o que eu consegui transmitir aqui sobre o tabernáculo e você pode estar estudando mais para ter uma compreensão melhor caso não tenha entendido. Vamos lá, conclusão, para nós fecharmos aqui o nosso estudo e tirarmos aí uma conclusão. Deixa eu colocar um zoom aqui. Nada é mais importante no livro de Êxodo do que a Páscoa, que é o capítulo 12, e tornou-se uma festa anual do povo judeu, que até hoje se comemora uma Páscoa, né? É uma comemoração daquela libertação do Egito. Ela comemorava a libertação do cativeiro, a preservação dos primogênitos, lembrava a necessidade do sacrifício de sangue para a remissão de pecados e antecipadamente tipificava o sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Diz Henrietta Mears, em seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia, editora Vida, toda pessoa deveria estudar a ordem divina da Páscoa conforme Êxodo 12. Se você estudar a fundo a Páscoa, você vai entender a simbologia do sacrifício, da morte, da redenção através de Jesus. Vamos lá para um tópico A. Tomem um cordeiro, né? Dentro do que eu li aqui do estudo panorâmico da editora Vida. Tomem um cordeiro. A gente vê a referência semelhante em Hebreus 9, Isaías 53, João 19, 1 Coríntios capítulo 5. Não era o fato de o cordeiro ser imaculado que o salvava. Não é a vida sem pecado de Cristo que nos salva, mas sim a sua morte na cruz do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não tem remissão, né? Não tem a salvação. Então Cristo nos salva porque derramou o seu sangue. A nossa salvação é por causa da morte de Cristo e do sangue derramado. Mas a nossa fé, ela permanece. Nós só podemos ter o evangelho como algo verídico porque Cristo ressuscitou. E o apóstolo Paulo chega a dizer isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Então, para defender a fé, nós usamos a ressurreição. Mas para nossa salvação, nós lembramos da morte e do sangue derramado naquele madeiro. O B, o sangue na verga da porta. Não era bastante que o cordeiro fosse morto. O sangue só teria efeito se fosse aplicado. Todo israelita deveria aplicar o sangue à verga da porta. O hisopo era tipo da fé. O sangue na verga era o que salvava. Né? Que coisa extraordinária. Não bastava só Jesus morrer, mas o sangue dele tinha que ter o efeito que redime, que compra de volta, que quando fala de redenção, é pagar o preço do resgate, é trazer de volta, é libertar o escravo de volta. O C, comam o cordeiro.
Depois que o sangue era vertido e aspergido, vinha a orientação sobre o modo de comer o cordeiro. Assim acontece conosco. A salvação vem primeiro, depois vem a comunhão, a adoração, a vida cristã e o serviço. Tem gente que quer fazer isso aqui, ó. Ele é salvo e depois ele quer já trabalhar na obra. Mas primeiro você precisa aprender a comunhão com Deus, com os irmãos, o processo da adoração. Aqui eu não estou falando de louvor, mas é de entender como é a sua vida com Deus, porque a nossa vida é o nosso culto diário. E a vida cristã, salvação vem primeiro, depois comunhão, adoração, vida cristã e serviço. Retirem o fermento, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, versículo 23. Fermento é um tipo de pecado. O fermento da injustiça precisa ser eliminado da nossa vida se desejamos comer com Deus. E aí eu digo para você e para mim que nós podemos oferecer a Deus uma adoração sem fermento, sem mistura, uma adoração pura, uma adoração homogênea diante de Deus para que possamos sermos aceitos pelo Senhor e não sermos reprovados por Deus. Hoje há muito modelo de adoração, mas que é misturado, né? Ervas amargas. Cristo provou o cálice amargo por nós e também sempre haveremos de sofrer algum amargor na nossa caminhada. Então eles comiam também as ervas amargas para representar aí, né, o dano, a lembrança do sofrimento que eles tiveram. Estejamos prontos para partir, que é o F. Eles deviam comer em pé, sem saber para onde iriam. Tudo pronto para a viagem, porque quem nos guia e quem guiava este povo era o próprio Deus. De noite tinha uma coluna de fogo que os guiava, e de dia uma nuvem funcionando como ar-condicionado. As sandálias deles não se acabavam, as roupas também não se acabavam. Deus cuidou desse povo nessa peregrinação, nesse êxodo, de uma forma sobrenatural. Queria eu mais poder falar, querido aluno, né, detalhar, mas o nosso tempo ficaria, né, muito prolongado e muito mais informação talvez seria mais difícil de você guardar ou captar, né, esse estudo panorâmico. E como eu já ouvi muito dizer, né, muitos pregadores dizer dessa maneira, que é melhor deixar o público com sede do que matá-los afogado. Então é melhor deixar você com aquele sentimento de quero mais, de aprender mais, do que deixar você enfadado, né, por causa do estudo. Mas eu acredito que deu para extrair aí hoje também mais um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus, estudando o segundo livro da Bíblia. E logo estaremos aí dando continuidade, próxima aula, né, e vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Já vou me despedindo de você aqui, agradecendo a sua participação, a sua visualização desse vídeo. Continue estudando, convide mais pessoas, envia, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como está escrito em 2 Pedro, né, o capítulo 3. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.